Enem PPL 2014, uma questão de deslocamento do equilíbrio químico envolvendo reações com íons. Diz assim: a formação das estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio, CaCO3, é encontrado em depósitos subterrâneos, na forma de pedra calcária. Realmente, o calcário tem como um dos principais constituintes o carbonato de cálcio. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se e se dissocia, formando os íons Ca2+, e bicarbonato, que é o HCO3-. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e a deposição de carbonato de cálcio, de acordo com a reação representada ou apresentada a seguir, que é uma reação reversível. O cálcio 2+ reage com o bicarbonato, produzindo carbonato de cálcio, CO2 e água. A reação é endotérmica, a direta é endotérmica. Alexandre, como é que você sabe que essa reação é endotérmica? Porque seu ΔH é positivo. Então, tanto ocorre a reação direta, como também ocorre a reação inversa. Ou seja, o carbonato de cálcio reage com CO2 e água, produzindo cálcio 2+ e bicarbonato. É uma reação reversível. Aí ele diz: considerando o equilíbrio químico que ocorre na segunda etapa desse processo que ele descreveu lá em cima, a formação de carbonato de cálcio será favorecida pelo... Ora, se ele quer formar o carbonato de cálcio, a formação do carbonato de cálcio, ele quer alguma coisa que desloque o equilíbrio químico, para a direita. Por que, Alexandre? Como é que você sabe que é para a direita? Porque ele deixa claro, ó, eu quero a reação que favoreça a formação do carbonato de cálcio. Formação do carbonato de cálcio. Deslocar para a direita. Se fosse o consumo do carbonato de cálcio, aí tinha que deslocar para a esquerda. Então, nós temos aí que procurar algum dos itens que desloca o equilíbrio para a direita. Vamos rapidamente lembrar quais são os critérios que deslocam o equilíbrio. Primeiro é concentração, de maneira genérica. Não estou me referindo àquela reação, não. Estou me referindo a uma reação genérica, tá certo? Quando você aumenta a concentração de um reagente, o equilíbrio se desloca para o lado dos produtos. Quando você aumenta a concentração de um reagente, o equilíbrio se desloca para o lado dos produtos. Se você aumentar a concentração de um produto, o equilíbrio se desloca para o lado dos reagentes. Então, quando a gente aumenta a concentração de um reagente, vai para o produto. Quando a gente aumenta a concentração de um produto, vai para o reagente. O inverso é verdadeiro, né? Se a gente diminuir a concentração de um reagente, o equilíbrio se desloca para o lado dos reagentes. Quando você aumenta a concentração, quando você diminui a concentração de um produto, o equilíbrio se desloca para o lado dos produtos. Então a regra é bem fácil. Quando a gente aumenta a concentração de um lado, vai para o outro lado. Aumentou um reagente, vai para o produto. Aumentou um produto, vai para o reagente. Quando a gente diminui de um lado, desloca para o mesmo lado. Diminui um reagente, vem para o reagente. Diminui um produto, vai para o produto. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator que desloca o equilíbrio é a temperatura. Moleza. Se você aumentar a temperatura, o equilíbrio se desloca para o lado endotérmico. Se você aumentar a temperatura, o equilíbrio se desloca para o lado endotérmico. Tem que dar o ΔH da reação para você saber qual é o lado endotérmico. E se você diminuir a temperatura, o equilíbrio se desloca para o lado exotérmico. Terceiro fator que desloca o equilíbrio, Alexandre: pressão. Se você aumentar a pressão total, o equilíbrio se desloca para o lado do menor número de mols, gasosos.
Porque pressão só tem influência significativa sobre os gases. Então, se você aumentar a pressão, vai para que lado? Olhe na reação, para o lado do menor número de mols gasosos. E se eu diminuir a pressão, querido Alexandre, o equilíbrio vai para o lado do maior número de mols gasosos. Pressão você só consulta, só leva em consideração o que é gás. Observação para quem está esquecido: catalisador não desloca o equilíbrio químico. Por que é que o catalisador não desloca o equilíbrio químico, Alexandre? Porque ele aumenta igualmente tanto a velocidade da reação direta quanto a velocidade da reação inversa. Então, ele aumenta a velocidade da reação direta, aumenta a velocidade da reação inversa, ele acaba não deslocando o equilíbrio químico. Porque deslocar o equilíbrio para a direita significa aumentar a velocidade da direta, da reação direta. Deslocar o equilíbrio para a esquerda significa aumentar a velocidade da reação inversa. Ok? Então, vamos lá. Nós temos que conseguir alguma coisa que desloca o equilíbrio para a direita. Vamos logo colocar algumas coisas aqui antes de analisar os itens. Primeiro, ele dá o ΔH positivo, que é a reação endotérmica. Alexandre, se ele disse o ΔH, qual a reação que é endotérmica, direta ou a inversa? O ΔH sempre se refere à reação direta. Então, se o ΔH é positivo, é porque a reação direta é endotérmica, como eu já tinha colocado lá. Se a direta é endotérmica, a inversa é exotérmica. Então, quando ele dá o ΔH da direta, se o ΔH da direta é endo, a inversa é exo. Se o ΔH da direta é exo, a inversa é endo. Então, nós já sabemos aí qual é o lado endotérmico, direta, e qual é o lado endotérmico, exotérmico, inversa. Outra coisa, vamos contar os números de mols gasosos. Nos reagentes, ó, é 0 mol gasoso. Não tem nenhum, tá aqui, 0 mol gasoso. Já que nos produtos, ó, nós temos 1 mol gasoso, certo? Pressão, a gente já está preparado. Se eu aumentar a pressão, vai para o lado do menor número de mol gasoso. Se eu diminuir a pressão, vai para o lado do maior número de mol gasoso. Está tudo anotado aí, todas as regras. Agora sim, nós estamos prontos para analisar os itens. Item A. A diminuição da concentração de íons OH- no meio. Ora, pessoal, os íons OH-, ó, eles não estão presentes nesse equilíbrio. Então, diminuir a concentração de íons OH- no meio, o íon OH- não está presente nesse equilíbrio. Então, nós não vamos conseguir o que a gente quer, que é deslocar esse equilíbrio para a direita. Então, o item A está falso. Item B, aumentar a pressão no interior da caverna. Ele vai aumentar a pressão, está escrito aí. O que é que acontece quando aumenta a pressão? Vai para o lado do menor número de mol gasoso. Qual é o lado do menor número de mol gasoso? Para a esquerda. Então, o equilíbrio se desloca para a esquerda. É isso que a gente quer? Não, a gente quer para a direita. Item B, falso. Tá vendo? Como a nossa teoriazinha aqui é show. Item C, diminuição da concentração de bicarbonato. Quando a gente diminui de um lado, vai para o mesmo lado. Se diminuir um reagente, vem para um reagente. Diminuir o produto, vai para o produto. Cadê o bicarbonato? Está aqui. Eu vou diminuir a concentração do bicarbonato, que é um reagente. Quando diminui a concentração de um reagente, o equilíbrio se desloca para o lado do reagente. Então, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Alexandre, até agora, eu não vou marcar a letra A, nem a B, nem a C, porque elas não estão resolvendo o nosso problema. Nós queremos deslocar o equilíbrio para a direita. Vamos dar uma olhadinha na letra D agora. Aumentar a temperatura no interior da caverna. Ora, às vezes tem aluno que me pergunta assim, Alexandre, aumentar a temperatura, ele pergunta genericamente, aumentar a temperatura desloca o equilíbrio para a direita ou para a esquerda? Eu respondo, eu não sei. Não sabe não, Alexandre? Não, porque eu tenho que saber o ΔH.
Se o ΔH for positivo, a direta é endo, a inversa é exo. Se o ΔH for negativo, a direta é endo, a inversa é exo. Ele está me perguntando se vai para a direita ou para a esquerda. A teoria não é essa. A teoria é isso eu tenho certeza. Se aumentar a temperatura, vai para o lado endotérmico. Não interessa se o lado endotérmico é para a direita ou para a esquerda, vai para o lado endotérmico. Se diminuir a temperatura, vai para o lado exotérmico. Não interessa se o exotérmico é para a direita ou para a esquerda. Essa é a teoria. Então o aluno que chega, Alexandre, ele não chega nem com a reação. Se aumentar a temperatura, vai para que lado mesmo? Para a direita ou para a esquerda? Aí eu digo, olha, depende da reação. Uma coisa eu lhe garanto, aumentar a temperatura desloca o equilíbrio para o lado endotérmico e diminuir a temperatura para o lado exotérmico. Então, na letra D, aumentar a temperatura. O que é que nós aprendemos? Aumentar a temperatura vai para o lado endo. Olha para cima, qual é o lado endo? Para a direita. Então, aumentar a temperatura desloca o equilíbrio para a direita, é o que a gente quer. Porque qual a consequência desse deslocamento do equilíbrio para a direita? Vai aumentar a concentração de CaCO3 sólido, que é um dos componentes aí da formação das estalactites. E o item E, Alexandre, por que é que está errado? Aumento da concentração do CO2. Olha o item E. Ele vai aumentar a concentração do CO2. Ora, o CO2 é um produto, está aqui ele. Quando a gente aumenta a concentração de um produto, o que é que acontece em um produto? O equilíbrio se desloca para o lado do reagente, para a esquerda. Show de bola, o Enem valoriza muito esses fatores que deslocam equilíbrio, concentração de reagentes e produtos, temperatura, pressão e cuidado, catalisador não desloca o equilíbrio químico. Então, questão muito interessante do Enem PPL 2014, o aumento da temperatura no interior da caverna vai deslocar o equilíbrio para o lado endotérmico, para a direita, vou até deixar destacado aqui, para o lado endotérmico, e, consequentemente, favorecendo a formação do carbonato de cálcio, que é o que ele solicita nessa questão. Questão muito importante sobre o princípio de Le Chatelier, fatores capazes de deslocar o equilíbrio químico. Marcamos aí a alternativa D de dado.